Olá, pessoal! Eu tô aqui novamente para continuar com a nossa sessão de perguntas e respostas, mas a respeito da comunicação. Então, eu falei há umas aulas atrás aí sobre a comunicação e como ela acontece nas Cecílias. Hoje a gente vai abordar como que acontecem essas comunicações nas salamandras, para então a gente dar continuidade aí para os anuros e chegar até os anuros. Pessoal, é muito interessante como acontece nas salamandras e os tipos de comunicação, porque nelas nós podemos encontrar os 4 tipos. E eu gosto muito de falar desse assunto porque pensem só que nós temos aí uma espécie de salamandras no Brasil que são 5 só. Então, assim, é um grupo que também tem poucos estudos. Apesar de terem muitas no mundo, no Brasil a gente tem só 5. Infelizmente eu não consegui conhecer nenhuma, né? Então eu recebo fotos dos alunos e de alguns amigos, às vezes, mostrando, sabe aquela salamandra bem pretinha, com os laranjados, assim, bem grande, assim? Ela é a que mais me chama atenção. E eu já recebi algumas fotos de algumas pessoas com elas, né, em mãos, e eu acho super interessante saber que existe tanto conhecimento para ser aplicado em relação a elas, né? Tem tanta coisa bacana, tem tanta coisa que eu estou trazendo para vocês, mas que eu ainda não vi. Então pensem só o tanto que é legal você aí de casa também poder conhecer um pouquinho mais sobre esse bicho, conhecer como que é a comunicação mesmo sem ter visto ainda. Então, quando você... o que é mais interessante é a emoção que dá depois, né, de ter estudado tanto sobre um grupo, conseguir ver ele na prática. As 5 espécies que nós temos são localizadas todas na Amazônia, são bem pequenas, tá? Mas são extremamente importantes no bioma da Amazônia, e a gente sabe aí que tem muita coisa para ser aprendida também em relação a essas espécies, tá? Então ainda não tem muitos estudos em relação às espécies salamandras do Brasil. Quem sabe é uma oportunidade para quem está aí no norte começar a trabalhar com esse grupo, né? Então vamos lá, pessoal. Sobre a comunicação nas salamandras, eu vou começar falando para vocês que é uma comunicação que abrange todos e mais um pouco dos tipos de comunicação que eu já tinha passado para vocês, né? Então, nós temos aí a comunicação acústica nas salamandras, que é aquela comunicação no qual são produzidos sons. A comunicação visual, que é aquela no qual elas vão se movimentar, por exemplo, né, ou ter cores diferentes, enfim, isso vai gerar uma resposta no outro organismo. Aqui é interessante, a gente vai abordar um tipo de comunicação que é a tátil, no qual elas se tocam, e esse tocar é importante para gerar uma resposta no outro organismo também. E a própria comunicação química. A gente vai ver que elas andam muito em conjunto. A acústica é a menos importante, a menos utilizada pelas salamandras, mas a visual, a tátil e a química, elas andam muito em conjunto, tá? A gente tem uma série de reações tipo em cadeia que acontece para que esses organismos consigam, por exemplo, se reproduzir. Primeiro eles olham, tem o visual, depois libera substâncias químicas e aí a gente pode ter a tátil, ou primeiro tem a tátil, depois libera substâncias químicas. Então elas trabalham muito em conjunto. A gente tem que pensar que às vezes as comunicações dos organismos elas não vão acontecer separadas. Se ele só canta, quer dizer que ele só canta. Não, ele pode ter uma comunicação visual também. Se ele só tem a comunicação química, ele não faz a visual. Não, ele pode ter as duas, tá? Então, começando aí com a comunicação acústica de salamandras, pessoal. As salamandras, pensando em comunicação acústica, não apresentam muitos tipos de sons, tá? É menos importante esse tipo de comunicação nesses organismos, então. Uma comunicação de baixa intensidade quando acontece. Ou seja, elas se comunicam basicamente por assobios, por cliques, por silvos, tá? É muito assobio, clique, silvo. São sons de baixa intensidade que você não consegue escutar direito, é muito baixinho. Qual que é a função desses sons, pessoal? Acasalamento,
ou seja, pode atrair a fêmea ou atrair o macho. Antipredação, evitar que sejam predadas, dar um gritinho, como se fosse um gritinho de agonia, e pode correr do predador. E a agressividade, então quando elas querem defender território, dependendo da espécie, vai utilizar de cantos também, de sons. Mas, como eu falei, não é o mais importante em salamandras, é utilizado em baixa frequência, porque são sons de baixa frequência, são sons muito simples, são sons baixos, assovios, cliques, isso é clique, tá? Então são sons muito simples e muito baixo, tá? Algumas espécies, pessoal, a gente consegue ver aí que elas ultrapassam os 2000 Hz o canto, o som que elas produzem, tá? Em algumas, não são todas, tá? E por conta disso, porque aí a gente vê um som que é um pouquinho mais potente, né? Não é tão baixo como eu estava falando. Então, por conta disso, eles têm características morfológicas um pouco distintas. Então, aquelas salamandras que vocalizam em sons bem altos, acima de 2K Hz, né? Ou seja, acima de 2000 Hz, que é uma frequência que começa a ficar mais alta, elas tiveram algumas mudanças morfológicas, mas aonde? No local onde ocorre a interpretação dos sinais acústicos, que é a região timpânica. Nós temos uma estrutura que é chamada de columela, que também permite a identificação dos sons. Então, essas espécies, como eu falei, são mais raras, não acontecem em todas as salamandras, que vocalizam a mais de 2000 Hz, elas podem ter perda da membrana timpânica e degeneração da columela, tá? Justamente para conseguir identificar melhor esses sinais que são emitidos em em intensidades maiores, né? Mas de forma geral, como eu falei, eles não têm uma estrutura ali muito associada à identificação de frequências de canto. Então, pessoal, como eu havia falado, como ela não identifica, são organismos que não identificam frequências muito altas do canto, com exceção dessas poucas espécies que vão vocalizar acima de 2000 Hz, e aí tiveram mudanças morfológicas, né, na estrutura de identificação dos sons, como, por exemplo, a columela, que é degenerada, e a membrana timpânica, que pode ser perdida. Como eles não identificam sons muito altos, né, acredita-se que esses sons não estão relacionados a uma função intraespecífica, ou seja, não é para diferenciar um indivíduo do outro. Está mais relacionado para a questão da agressividade, né, para defesa de território, para antipredação, mas não para diferenciar um indivíduo do outro, porque elas só escutam, né? Salamandras, aqui tem que lembrar das salamandras e tritões, né, pessoal? Caudata de forma geral. Mas ela só escuta em sons mais baixos, de baixa frequência. Então, acredita-se que não tem uma função intraespecífica esse canto. Diferente dos anfíbios anuros, que daí eu vou mostrar para vocês que os anfíbios anuros apresentam uma função intraespecífica do canto. A gente consegue ver, por exemplo, quem é o maior e o menor na população pelo canto. Isso que é uma função intraespecífica, tá? Que não é encontrada ou acredita-se que não é frequente em salamandras. Tá, então a gente falou dessa acústica, que, como eu falei, ela é menos importante. Então agora vem a questão da comunicação visual. A comunicação visual, como eu falei, precisa ser num ambiente que possibilite isso, e ela tem que ter adaptações específicas nos olhos, ou seja, ela tem que enxergar bem. Comunicação visual não é por exemplo, mexer e o outro ver, ou um ter uma cor ou uma cara diferente e o outro interpretar isso. Então, ela precisa dessa adaptação dos olhos para conseguir enxergar melhor o que o outro organismo está fazendo. E aí a gente tem os principais tipos de comunicação visual que acontecem nas salamandras e nos tritões, que são as comunicações relacionadas à mudança de postura. Muitas vezes ela vai fazer isso aqui, ó, ela tá lá, normal, ela abaixa, tá? Isso daí é chamado de submissão.
é um tipo de mudança de postura que vai mostrar ali para o outro organismo que está perto que ela não quer, por exemplo, brigar, ou que ela não vai atingir ou chegar naquele território do outro indivíduo. Mas nós temos também a movimentação das caudas. Lembra que aqui nós estamos falando dos caudatas. Qual que é a principal característica dos caudatas? A presença da cauda, né? Então, diferente dos anuros que não tem cauda. Então, nas salamandras e nos tritões, eles podem utilizar essa cauda como forma de comunicar, mexer, às vezes eles entortam a cauda assim, ó. Isso daí gera uma visão para o outro e o outro consegue entender. Entortou a cauda, tá querendo cruzar. Entortou a cauda, quer brigar. Enfim, pode ter essas mudanças aí de postura em relação à cauda que identifica alguma coisa. Aí eu trouxe para vocês essa espécie aqui, Inóbios nebulosos, bem legal. E o que acontece? No período reprodutivo, pessoal, os machos, eles ficam com essa região aqui da garganta, ó. Vamos falar assim da garganta, mas é a região gular, branca, tá? Diferente das fêmeas. Você fala branca, mas branca nem chama atenção, mas é diferente das fêmeas. E só acontece na época reprodutiva. O que isso daí faz? Faz com que a fêmea olhe e fale, opa, ele tá, né, diferente. É uma forma de chamar a atenção. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar essa região aqui para a fêmea vai ver que está branca essa região, e aí então ele vai conseguir acasalar com ela. Então isso daí é um tipo de comunicação visual, ele está utilizando uma cor chamativa, tudo bem que é branca, mas isso vai chamar a atenção da fêmea, porque a fêmea não tem essa cor, né? Então, ele está mostrando essa coloração aí como forma de atrair essa fêmea. Além disso, nessa espécie também é encontrada isso, junto com o mostrar dessa região aqui, ele vai balançar caudas e quadril. Então, é como se ele estivesse dançando, né, galera? Vai estar lá, ó, mostrando essa região, balançando cauda, quadril, e aí a fêmea vai saber que ele está apto para reprodução. Então, basicamente, é isso daí que essa espécie vai fazer. Então, a comunicação dela é baseada principalmente em comunicação visual, né? Então, é a movimentação do quadril, da cauda e da região gular. Uma outra coisa que pode acontecer nos caudatas é a presença de cores. Como eu já mencionei, ó, no Inóbios, o que a gente tem? Uma coloração branca na região gular. Mas a gente pode ter cores no indivíduo inteiro, ele pode ter uma cauda um pouco mais amarelada ou mais alaranjada, ele pode ter uma estrutura, principalmente nos machos, porque os machos que precisam dessas cores para atrair as fêmeas. Eles podem ter bolinhas coloridas ou, enfim, bolinhas pretas, diferente das fêmeas, que chamem a atenção das fêmeas. Aqui nós vemos, ó, em A, isso daqui é a mesma espécie, pessoal. Quem que vocês acham que é fêmea? Esta ou esta? Ó, isso daqui dá um quiz interativo bem interessante, hein? Essa daqui é a fêmea. Por quê? Porque o macho, ele tá apresentando adornos, tá vendo? Ele tem cores diferentes, bolinhas diferentes e uma estrutura aqui, ó, de adorno que favorece a fêmea olhar e falar, nossa, que bonito. É mais ou menos assim, vou acasalar com ele. Ou seja, esse adorno, essa coloração que pode ter, vai mostrar ali para a fêmea que ele é um potencial organismo para acasalamento, que é um organismo ali, um indivíduo interessante para acasalamento. A mesma coisa aqui em B, ó, pessoal. Eu tenho este e este. Quem será que é o macho? Esse daqui, ó. Por que esse daqui é o macho? Porque ele tem essas cristas aqui, ó, pessoal. E essas cristas e essa cauda diferente aqui atrai a fêmea. São adornos, né? Cores diferentes, estruturas diferentes que podem atrair a fêmea. Isso daqui em caudatas pode existir. A gente já tinha visto falar, por exemplo, em pavão. Pavão tem lá uma cauda toda colorida, né? Mas em salamandras também pode existir, salamandras e tritões, né? Além disso, essas cores e esses adornos é importante até mesmo para orientar a fêmea para
para a região do espermatóforo. Vocês lembram como que reproduz as salamandras, pessoal? As salamandras, elas vão colocar uma camada gelatinosa, um saquinho gelatinoso cheio de espermatozoide. O macho coloca. Ou ele coloca direto na cloaca da fêmea, ou ele vai deixar num local específico e a fêmea vai lá e vai pegar e colocar na cloaca, na região, para ocorrer a fecundação. Tá? Então, eles se reproduzem dessa forma. Essa massa gelatinosa cheia de espermatozoides é chamada de espermatóforo. Beleza? Então, esse espermatóforo aí é interessante na reprodução das salamandras. E as cores e os adornos, eles podem, inclusive, dar um direcionamento ali, ó. Apontar, ó, aqui tá o espermatóforo, para a fêmea ir lá e pegar esse espermatóforo, tá? Um outro tipo de comunicação que é muito interessante nas salamandras é a comunicação tátil. Até o momento eu ainda não tinha falado de nenhuma comunicação tátil, tá? O que é a comunicação tátil? Tátil de tato. Às vezes, pessoal, para eles se comunicarem, um vai ter que tocar no outro, tá? Então isso acontece muito. Um vai ter que tocar no outro. E ao tocar um no outro, pode ser liberado substâncias químicas, enfim, pode ter um reconhecimento específico. Ah, esse é da mesma espécie que eu, esse não é. Enfim, tem várias funções aí também. E ela geralmente vai ser associada com a comunicação química e visual. Lembra que eu falei que muitas vezes as espécies elas não vão ter só um tipo de vocalização, mas elas vão ter vários tipos, né, associadas juntas ali, sendo feitas em conjunto. A tátil é um desses tipos. Geralmente ela está associada com a visual, primeiro vem a visual, depois vem a tátil e depois vem a química. O primeiro vem a visual, depois vem a química e depois a tátil. Um exemplo de comunicação tátil é o chicote. Lembra que eles têm caudas. O que pode acontecer? Em alguns casos, o macho pega essa cauda e dá uma rabada na fêmea, dá uma chicotada na fêmea com o rabo. Né? Em outras circunstâncias, a gente poderia pensar, putz, né? Não pode fazer isso, né? Se fosse nos seres humanos. Mas por que no caso dos caudatas isso daí é tão importante? Porque na hora que ele bate na fêmea, a fêmea consegue saber exatamente qual que é o tamanho do macho. Nossa, bateu com força, é um macho grande. Nossa, que leve, é um macho pequeno. E isso pode servir para a fêmea definir com quem ela quer acasalar. Ou seja, é mais ou menos no esquema. Me bate que eu vou ver ali o que é, né? O que pode gerar. Então, a fêmea identifica o tamanho do macho e com quem ela vai acasalar pelo chicote. São todas as espécies que fazem isso? Não, como eu falei, existem algumas espécies que podem utilizar do chicote, que eles chamam, né? Que é essa rabada que o macho dá na fêmea, para a fêmea conseguir ali saber com quem ela quer acasalar. Então, é bem interessante esse tipo de comunicação tátil, mas não é a única que existe. Então, aqui nós podemos ver uma comunicação tátil, estão vendo só? O macho junto com a fêmea, às vezes eles ficam rodando ali antes de se acasalarem. Aqui, ó, tá vendo que o macho, ele tá esfregando uma região que eu já vou falar o que é. Na fêmea, no rabo da fêmea, nessa região toda aqui, ó, região gular, né? Tá esfregando aqui o pescoço na fêmea. Às vezes o macho vai enrolar a cauda na fêmea. E aí, como eu falei, pode ter adornos também. Podem apresentar estruturas diferentes da fêmea e vai ficar lá tipo desfilando para ela para ver se ela quer mesmo ou não. Uma outra comunicação tátil aqui que dá para ver, tá vendo aqui, ó? Que eu já vou falar sobre ela. Às vezes o macho tem que dar uma bicadinha na fêmea, dar uma mordidinha, senão a fêmea não aceita o macho. Então, isso é a comunicação tátil, eles têm que estar em contato, um tem que encostar no outro. E isso pode ser de importância grande no caso dos caudatas para reprodução. Aí a gente tem mais um exemplo aqui, por exemplo, o Triturus, né? O Triturus, o gênero Triturus, que aqui a gente tem um exemplar desse gênero, ele não
entrega o espermatóforo para a fêmea. Ele só vai entregar quando a fêmea tocar a sua cauda com o nariz. Ou seja, a comunicação tátil em algumas espécies ela é tão importante que só vai acontecer reprodução e formação de ovos e tudo mais se existir a comunicação tátil. Então, no gênero Triturus, o que vai acontecer? O macho produz o espermatóforo. Eu já falei o que é um saquinho cheio de espermatozoide, gelatinoso. Ele tem que entregar isso para a fêmea realizar a fertilização, né? Só que ele não entrega, ele só entrega se a fêmea chegar ali na cauda dele e tocar com o nariz. Assim, agora você pode entregar. Então, assim, se não tiver... É tão engraçado, pessoal, que isso daí foi feito até um experimento, tá? Aí falou assim, mas já que a fêmea tocando aqui, ele entrega o espermatóforo, eu vou pegar um palitinho e tocar, como se fosse uma fêmea. E deu certo, na hora que toca o palitinho, ele entrega o espermatóforo, tá? Então, é extremamente importante, é um tipo de comunicação que em algumas espécies aí, se não existir, não tem reprodução. E, como eu falei, comunicação é um sinal que é emitido e vai gerar uma resposta. Então, a fêmea emite o sinal de encostar na cauda, gera a resposta dele liberar o espermatóforo. Muito interessante. Espécies que a gente nem, a maioria, eu acredito, não teve o contato ainda. E legal quem está na Amazonas e pode ter esse contato com as espécies e tudo mais, mas é uma espécie que gera aí uma espécie não, mas são várias espécies que geram dados fantásticos e que a gente pode aprender mesmo sem conhecer elas. E isso vai ser importante para o crescimento profissional de vocês na área de herpetologia, na área de anfíbios, tá? Que é uma área que tende a crescer, que está em expansão e que necessita de pesquisadores cada vez mais competentes. E aí, por fim, a gente tem a comunicação química nas salamandras e nos tritões, nos caudatas de forma geral. Essa comunicação química, como eu falei, ocorre principalmente pela liberação de feromônios. Agora, onde que essas substâncias químicas são produzidas? Elas são produzidas em glândulas específicas, elas têm glândulas por várias regiões do corpo, tá? Essas glândulas vão produzir substâncias químicas, mas nós temos também liberação de secreções pela pele e até mesmo material fecal. Alguém já ouviu falar que, por exemplo, o cachorro está fazendo xixi para demarcar território? Então, é mais ou menos o que a gente deveria pensar ali para salamandras. A salamandra também, pela substância fecal, material fecal, ela pode, por exemplo, demarcar o território, porque aquilo ali tem um cheiro característico. E aí outros indivíduos não vão chegar ali perto, tá bom? Então é mais ou menos isso aí, esse material fecal, assim como outros organismos utilizam também de material fecal, de urina e tudo mais, para demarcar território por conta do cheiro, por conta das substâncias, não é nem só do cheiro, mas das substâncias que compõem esse material fecal, essa urina, salamandras e tritões também. A substância que envolve a produção do material fecal também pode servir para um tipo de comunicação entre esses organismos. Agora, onde que é depositado os feromônios, pessoal? O feromônio ele vai poder ser depositado, as substâncias químicas que geram uma reação aí, podem ser depositadas direto, né, com contato direto entre um e outro, ou seja, encostou, liberou, ou seja, a comunicação tátil vem antes, depois libera a substância química. Pode ser depositado no ar, ou seja, liberou uma substância no ambiente terrestre, ou pode ser depositado na água, onde essa substância vai se diluir com a água e ser transportada até o indivíduo receptor, gerando uma resposta nesse indivíduo receptor. Então, ela é bem interessante e pode ser feita dessas três formas. Aí a gente tem uma questão curiosa, tá? Quando pensam em liberação de substâncias químicas nas salamandras. Nós temos fêmeas e machos. As fêmeas podem ter glândulas, como eu falei, eles têm glândulas no corpo praticamente todo, tá, pessoal? Para a produção dessa substância, é bem legal.
Então, elas têm glândulas aí na cabeça, na cauda e na cloaca. Mas os machos não têm glândula na cloaca, de forma geral. Por quê? Porque os machos produzem o espermatóforo na região da cloaca, tá? Então, evolutivamente, não tinha como ter uma glândula de produção de secreção num local onde está sendo produzido uma outra coisa, no local onde está sendo produzido o espermatóforo, já que é ali uma estrutura extremamente importante para a reprodução nas salamandras, tá? Então, isso daí evidencia essa diferença evolutiva que aconteceu entre fêmeas e machos. Os machos não têm essa produção de substâncias, não tem uma glândula na região da cloaca, mas tem ali também na cabeça, na cauda, principalmente nessa região gular que eu já vou falar. Então aqui, novamente observando essa imagem aqui, mas eu queria que vocês refletissem principalmente nessa B. Na hora que o macho está esfregando essa região gular aqui na cauda da fêmea, tá vendo? O que é que eu tenho aqui? Uma glândula chamada de glândula mental. Essa glândula ela é extremamente importante para a produção de feromônio e para a comunicação destes organismos, tá? Então, na hora que ele esfrega essa glândula na fêmea ali, ele começa a liberar essa secreção e a fêmea consegue ver se está receptiva ou não àquela liberação ali aquele macho, né? Se ela está receptiva, se ela quer aquele macho mesmo, não quer. Então, através de uma substância química que é liberada quando essa glândula é pressionada na região da fêmea. Mais uma vez, a gente vê uma comunicação tátil que acontece, porque os dois têm que estar em contato, para depois ocorrer uma comunicação química. Eu resolvi separar para vocês porque realmente são eventos distintos. Uma coisa é encostar, outra coisa é liberar a substância química. Então, eu acredito sim que existe uma comunicação ali, né? Uma comunicação dita tátil e depois uma comunicação dita química, certo? Como que vai ser produzida essa substância, pessoal? A substância, ela vai ser produzida a partir da liberação de testosterona e prolactina. Ou seja, o que eu estou querendo falar com isso? Que esses organismos, pessoal, eles não vão produzir feromônio o tempo inteiro. A produção de substância química requer energia, tá? Então, eles só conseguem produzir quando eles têm hormônios específicos atuando sobre isso. Eles não precisam ficar produzindo o ano inteiro se eles não vão reproduzir o ano inteiro, porque gasta muita energia. Então, o que eles fazem? Na época reprodutiva, eles começam a produzir esses hormônios, testosterona, prolactina, e aí, consequentemente, começa a produção da substância química. Substância química vai ser formada a partir da testosterona e prolactina, a partir do momento em que esses hormônios estão sendo lançados no organismo do indivíduo, que ocorre na época reprodutiva, certo? Além disso, vai, em muitos casos, ser necessário para a produção da substância uma comunicação tátil, como eu falei, vocês lembram? Ó, por que eu coloquei aqui? Para relembrar essa imagem aqui, no qual o indivíduo dá uma mordiscada no outro. Na hora que ele morde ali, é como se ele estivesse estimulando a produção de uma determinada substância, tá? Ele ajuda a estimular essa produção de determinada substância. E isso é extremamente importante quando a gente pensa aí em comunicação, né? Então, essa mordidinha aí, que é uma comunicação tátil, possibilita a produção de determinados tipos de substância. Tudo bem, eu falei como que é produzido, eu falei os tipos ali, né, que existem nas salamandras, falei como que é produzida essa substância, mas como que esse sinal vai ser recebido? Pessoal, o sinal, ele é recebido pela pele, pela cavidade nasal e vai ser interpretado no cérebro. Muitas vezes ele pode chegar direto no cérebro se for alguma
substância química que entra, por exemplo, na corrente sanguínea do indivíduo. Tá? Mas ele vai ser recebido pela pele, cavidade nasal, cérebro. No caso das salamandras, nós temos duas estruturas muito importantes, que é o órgão vomeronasal e as câmeras olfatórias. Esse órgão vomeronasal vocês vão encontrar em vários tipos de organismo, pessoal. Gato tem uma região vomeronasal, vamos falar assim, né? Répteis, serpentes, e elas são extremamente importantes para a identificação de substâncias químicas, tá? Então isso tem que ficar muito claro. Assim como as câmeras olfatórias também. Então elas também servem aí para garantir a captação desses sinais químicos. Assim como nós, pessoal. O nariz ele não serve para quê? Sentir cheiro. Mas como você sente cheiro? A partir de substâncias químicas, tá? Então é importante ter esse conhecimento aí. Então aqui eu peguei só um exemplo para mostrar para vocês, mais ou menos, que no caso das salamandras e tritões, eles têm uma estrutura aqui, que é essa estrutura aqui. Se a gente voltar algumas imagens atrás, não, aqui não vai ter. Mas é uma estrutura tipo uma linhazinha assim mesmo, do olho até a parte ali do nariz, tá? Que é chamado de sulco nasolabial. Esse sulco nasolabial, às vezes ele até vamos falar assim, ele até pode machucar. Às vezes eles entram em brigas, tá? E aí machuca aquela região. Só que essa estrutura nasolabial que vem aqui assim, vem nessa região, ela pega até a região da boca também. Ela é muito importante porque ela direciona a substância química lá para o órgão vomeronasal, tá? Então ela é extremamente importante. Quando eles machucam essa região aí, isso daí pode dificultar muito a reprodução que vai acontecer entre esses indivíduos, tá? Por isso que é uma região tão importante. Então, o que eu tinha para falar hoje para vocês é isso, mas a gente vai continuar falando sobre comunicação, agora voltado para os anuros, e aí a gente vai ter mais uma série de conteúdos, pensando nas perguntas que vocês me enviaram. Então não esqueçam de acompanhar aí, quem quiser saber sobre as cecílias, que eu já falei há uns episódios atrás, para a gente aprender mais sobre essas ideias, tá bom? Sobre o mundo dos anfíbios e como que vocês podem, então, utilizar esse conhecimento aí para vocês aprofundarem nos estudos, para vocês direcionarem o que vocês querem fazer. Lembrando que não é só para quem está começando agora, apesar de ser extremamente importante, mas para quem já trabalha na área. Você tem que aprofundar o seu conhecimento para você conseguir fazer as publicações, ir para o doutorado, enfim, para você conseguir ter uma carreira interessante e de sucesso nessa área com anfíbios que tem crescido cada vez mais.